Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui de um cenário um pouquinho diferente. Afinal de contas, ontem a gente fez mais uma mudança. Eu já falei sobre as nossas mudanças no vídeo onde eu mostrei o nosso apartamento provisório anterior. E falei no vídeo passado também sobre como tá difícil achar aluguel aqui em Amsterdã. E com a gente não é diferente, a gente tá no nosso segundo aluguel temporário. A gente pegou esse apartamento aqui por um mês. No apartamento anterior que a gente tava, que eu fiz um mini tour com vocês, que era um mini apartamento, né? Era só um estúdio. A gente ficou lá por um mês e agora nesse apartamento a gente pegou para mais outro mês. Ao contrário do apartamento anterior, nesse apartamento aqui as pessoas não estão saindo definitivamente. As pessoas estão apenas viajando de férias. Então deixa eu explicar um pouquinho o contexto disso aqui tudo. A gente pegou esse apartamento como sublet, que é uma coisa bem normal de acontecer aqui na Holanda. Muitas pessoas alugam os seus apartamentos, suas casas, seus quartos, enquanto estão indo passar férias em algum outro lugar, ou estão indo visitar a família, ou qualquer coisa, tipo, qualquer outro motivo que façam elas saírem do local onde elas vivem, aqui na Holanda, e irem para outro lugar por um determinado tempo. Isso pode ser uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, enfim. Vocês acham esses apartamentos para sublocar em diversos locais da Holanda e também em diversos valores, por diversos períodos de tempo. Então, assim, tem de tudo. Tem grupos específicos no Facebook, tanto para aluguel normal quanto para essas sublocações. Essas sublocações, elas não te dão direito de tu te registrar no apartamento. Já comentei isso também no outro vídeo, mas vale lembrar isso, que elas não te dão direito de te registrar no local. Geralmente as pessoas realmente elas só alugam porque estão indo passar um período em algum outro lugar e querem fazer uma graninha, né? Então, quanto a isso, é bem comum fazer essas sublocações. A maioria das pessoas, elas só pedem um valor X pelo período, elas não pedem caução, mas em alguns casos, algumas pessoas pedem caução também, mesmo sendo apenas uma sublocação. E o que esse apartamento aqui tem diferente do outro apartamento que a gente tava? É que, como eu falei, as pessoas que moram nesse apartamento aqui, elas foram apenas passar férias em outro país, então elas só saíram com uma mala de férias. Todas as outras coisas deles estão aqui nesse apartamento. Eu vou fazer um tour com vocês e vou mostrar um pouquinho melhor de como estão as coisas por aqui, mas as coisas da casa, 99,9% são todas dos proprietários e a gente tá tentando encaixar as nossas coisas em alguns lugarzinhos sem tirar muito as coisas deles do lugar ou, tipo, mexer em muita coisa, usando só o necessário, digamos assim. A gente tem liberdade para usar tudo que tem na casa, mas óbvio que a gente tem as nossas coisas e a gente tá procurando usar o máximo possível as nossas coisas e não bagunçar tantas coisas deles, porque se eu bagunçar alguma coisa, eu vou ter que pôr no lugar antes de eu sair daqui. Já no outro apartamento que a gente estava morando, as pessoas elas iam ir embora da Holanda, o que foi bem diferente. Então eles tiraram praticamente todas as coisas deles de dentro do apartamento, deixaram só algumas coisas que era pra gente realmente usar, porque eles assim que eles voltassem da viagem deles, eles voltariam pro Brasil. Então eles deixaram algumas comidas, algumas coisas que era realmente pra gente terminar o que tava lá, pra eles poderem voltar. E aqui não, aqui tem as coisas das pessoas que elas vão voltar pra cá. Então a gente tá usando as nossas coisas e tentando deixar as coisas deles o mais organizado possível. Então, como eu falei, as sublocações são muito comuns aqui na Holanda, porém, geralmente os proprietários não permitem sublocações. E o que acontece daí? Caso tu venha alugar algum dia, subalugar um apartamento, um quarto, enfim, a pessoa com certeza vai te dar o seguinte aviso. Caso o proprietário venha no apartamento, você fale, por favor, que você é um amigo e está aqui passando apenas suas férias enquanto eu estou indo viajar. Essa é a advertência clássica que todo mundo dá para quem vai subalugar um apartamento. Porque como os proprietários geralmente não permitem que tu subloque um apartamento, as pessoas fazem isso de qualquer forma e pedem para a pessoa que está subalugando, caso o proprietário bata na porta do apartamento, para avisar que tu é apenas um amigo e que tu tá ali só por um período de tempo e tu já tá indo embora pro teu país ou qualquer coisa do tipo. Então isso é muito comum. E como eu falei, tem vários grupos, até no grupo de brasileiros mesmo aqui na Holanda, aqui em Amsterdã, vários brasileiros sublocam apartamentos. O último que a gente tava era um de brasileiros e esse aqui são de portugueses. Então assim, tem várias opções.
tem por vários períodos de tempo. E é uma opção para quem tá chegando agora, talvez seja uma opção, né, até encontrar um local permanente, que é o mesmo caso nosso, né, o que a gente tá fazendo agora. Estamos nesses subaluguéis, né, nessas sublocações, até a gente poder se mudar pro nosso apartamento permanente. Mas agora, vamos parar de enrolação, que eu vou fazer um tour com vocês aqui pelo apartamento. Esse apartamento é bem maior do que o outro que a gente morava, é bem mais completo. E aí vocês vão poder conhecer como é um clássico apartamento holandês. Eu já vou começar aqui pela sala onde a gente estava. Vocês podem ver que a proprietária gosta bastante de plantinhas e de arte. Então tem um sofazinho aqui, tem uma TV, mesinha de centro. E aqui já tem a cozinha. Mas aqui antes, aqui tem uma varanda. A varanda dá para os vizinhos. Ó, vocês podem ver que tem ali, ó, os vizinhos, o pátiozinho dos vizinhos ali no fundo. E aí pra cá a gente vem pra cozinha. Então, tem uma geladeira grande, graças a Deus. Agora a gente tem freezer e uma geladeira completa. Aqui tem micro-ondas. Cozinha bem completa, tá, gente? Ó, fogão enorme. Tem lava-louça, que aqui as coisas geralmente são embutidas, então aqui tem lava-louça. Eu achei muito bonita essa cozinha. Aí tem todas, essas coisas aqui de cima são todas da proprietária, então, tipo, vários temperos, várias coisas, ela me autorizou a usar caso eu queira. Mas a gente tá tendo as nossas coisinhas que estão ali no cantinho. Isso é praticamente tudo que a gente tem, mas tem bastante coisa espalhada também pela casa. Então aqui tem air fryer, tem fogão. Aqui tem coisas da proprietária também. Aqui a janela que dá para os vizinhos também. Mesma vista que eu mostrei. Olha que lindo que tá o dia. Tá muito bonito hoje. E aí, mesa, mais coisa nossa espalhada. Vocês não reparem porque a gente se mudou ontem. Então, tipo, eu ainda tô procurando lugar pra botar nossas coisas. Aí, vindo pra cá, na cozinha, saindo da sala. Aí tem o corredor. Nessa primeira porta aqui, tem a lavanderia. Ó, como eu falei, as coisas da proprietária estão tudo aqui, gente. Ó, tem bicicleta dela aqui, né? A lavanderia, na verdade, a máquina, né, de lavar roupa. Aqui a gente vem pro corredor. Ó, tem aquecedor aqui. Isso é bem comum aqui na Holanda, né, ter aquecedor nas casas. Tem essa telinha aqui, que é quando toca o interfone lá embaixo. E aí ela fica aqui, aparece na tela, tipo, a pessoa que tá ligando lá de baixo. Aqui, nessa primeira porta aqui, é a saída pra rua. Eu já mostro pra vocês como é que é a saída e por que eu tô falando que é um clássico holandês. Nessa porta de cá, ó, ali tem a sala, lavanderia. Nessa primeira porta tem o toalete, né, que é só o vaso mesmo. Que geralmente aqui é separado o vaso do banheiro, o vaso, né, o toalete da parte do chuveiro. Vou desligar aqui. E aqui do lado tem um chuveiro. E aqui a luz. Ó, essa aqui é o banheiro do chuveiro. Então tem pia dupla, tem banheira e ali tem chuveiro. Então, tipo, esse é o banheiro do chuveiro mesmo. Tem secadora de toalha aqui, é bem completinho o banheiro. Saindo do banheiro, a gente tem esse quarto aqui no fundo, que na verdade é o escritório da proprietária. Então, tipo, já deixei as coisas dela aqui. Esse é um quarto que eu não pretendo entrar, não pretendo mexer, porque tá com todas as coisas dela, não é algo que eu vou usar. Então, mas tem esse quarto aqui, só pra mostrar pra vocês. Então, tipo, tem o escritório dela aqui, né, bonitinho. E aqui do lado tem o quarto onde a gente tá ficando. Que tem essa cama enorme de casal. É de uma cama king. E aqui tá nossas bagunças, né? Nossas malas são todas aqui. E aqui no fundo tem a vista pra rua. Ó, é uma ruazinha bem holandesa mesmo. Aqui tem uma cadeirinha pra sentar na varanda. E aqui tem a outra parte, ó, cheio de bicicleta na rua. Bem holandês mesmo. E esse é o nosso quarto. As plantinhas dela. E como eu falei, ó, gente, a pessoa saiu e deixou tudo, tá? Ó, aqui são todas as coisas dela. Então, é literalmente tudo que a pessoa deixou. E agora eu vou mostrar pra vocês o clássico holandês.
Ó, gente, essa aqui é a rua, né? A escada que dá pra rua. E essa escada aqui, gente, é muito clássica holandesa. Ela é extremamente íngreme, tipo, muito íngreme mesmo. E aí, aqui vai pros outros andares. E é muito alto, muito estreita e muito íngreme. Tipo, aqui estão meus pés, ó, vocês conseguem ter uma noção de como ela é estreita, tipo, pra uma pessoa. E ela é muito íngreme, é absurdo. Bom, e esse é o nosso apartamento temporário, né? Fiz um tour aí bem rapidinho com vocês pelo apartamento. E eu confesso que eu nunca tinha ficado num apartamento em que o prédio era tão antigo como esse, que é um prédio, como eu falei, clássico holandês, tem as escadas estreitas, extremamente íngremes. Essas escadas são muito estranhas porque os degraus são muito curtos e são muito altos. É muito estranho, gente, sério. É a primeira vez que eu tô ficando num apartamento desse. Ele não tem um isolamento acústico muito bom por ser um prédio mais antigo. Mas ele, como vocês podem ver por dentro, ele é bem reformadinho, tá super bonito o apartamento. Tem, obviamente, muita coisa pro meu gosto pessoal, tipo, tem muita coisa dentro do apartamento. Como eu falei, essa é só uma sublocação, a pessoa que mora aqui vai voltar. Inclusive, tô cuidando das plantinhas dela pra elas não morrerem até ela voltar. E aí, pelo próximo mês, a gente vai ficar por aqui. Vou ver se eu consigo gravar mais alguns vídeos aqui nessa região também, porque é uma região diferente da qual a gente morava antes. Tem bastante coisa aqui na volta, bastante mercado, restaurantes, etc. É um bairro bem mais holandês, digamos assim. E pelo que eu pude reparar, a maioria dos bairros mais holandeses tem esses prédios mais antigos. Eu acho que os holandeses não gostam muito de sair do lugar onde eles viveram, talvez por muitos anos. Porque geralmente nos bairros mais novos, nas cidades mais novas, tem muito mais imigrante do que holandeses. Então, é uma coisa a se pensar. Talvez seja por isso. Mas aqui tá um lugar bem bom até o momento, pelo que eu vi na região, ele fica próximo ao meu trabalho também. A gente deu uma saidinha ontem pra ir no mercado, comprar algumas coisas. E realmente, tipo, tem 2, 3 mercados bem próximos, tem vários restaurantes, cafeterias, etc. Então, pelo próximo mês, a gente talvez vá sair algumas vezes aqui pra conhecer algumas coisas diferentes, né? Pra ver como é que é a região, pra ver como é que é o bairro. Mas, por enquanto, estamos em mais um apartamento temporário, estamos ainda na luta pelo nosso apartamento permanente. Eu comentei com vocês no último vídeo, se tu não assistiu ainda o último vídeo, quando terminar esse vídeo já vai lá assistir, porque ele é bem importante, com várias dicas, vários pontos pra cuidar na hora de alugar um imóvel. Então, depois que esse vídeo acabar, tu corre lá e assiste o vídeo, porque eu tenho certeza que vai ter muitas dicas importantes se tu tá vindo morar na Holanda, ou se tu já acabou de chegar e tá nessa batalha aí de achar aluguel. Comentei lá também que tem que ter um pouquinho de sorte para achar aluguel, porque tá bem complicado, principalmente aqui em Amsterdã. Mas enquanto isso, eu vou ir mostrando para vocês por onde a gente vai ficando até a gente conseguir achar o nosso aluguel permanente. E esse aqui é o nosso segundo apartamento temporário. E confesso para vocês que é bem cansativo, tá toda hora se mudando, as nossas coisas estão todas ainda dentro de malas da mesma forma que elas vieram. A gente tirou só algumas peças para usar aí no dia a dia, no trabalho e tal, mas 90% das nossas coisas estão dentro das malas ainda. Agora, na verdade, 100%, né? Porque a gente se mudou ontem, então tá tudo dentro de mala. Essa parte é bem complicada, mas é uma parte que a grande maioria das pessoas passa ou vai passar se vier pra cá, principalmente se vier pra Amsterdã. Mas faz parte do processo e eu vou continuar compartilhando com vocês nos próximos vídeos, ver como vai continuar nossa saga pela casa em Amsterdã. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho do apartamento onde a gente tá hoje. Conhecer um apartamento com um design um pouco diferente, né? Um pouco mais tradicional holandês, digamos assim. Então não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber avisos sempre que tiver vídeo novo. Afinal de contas, nova temporada na Holanda, novos desafios, novos perrengues e muita história para compartilhar. Mais uma vez, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!